Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você para que nós possamos continuar estudando a palavra do Senhor. Então, nessa matéria que estamos vendo aqui de bibliologia, hoje vamos estudar sobre interpretação, a interpretação das Escrituras. Então, já vimos bastante temas sobre bibliologia e o tema de hoje está ligado ao último tema que nós estudamos sobre iluminação. Vimos que a iluminação é o processo de nós compreendermos o que está escrito nas Escrituras. Interpretação também está ligado a isso. Por quê? Interpretação é o ato de você, eu, como crentes, nós estudarmos a palavra do Senhor e entender as Escrituras. Então, note que está intimamente ligado com o processo de iluminação, que é o que o Espírito Santo traz na nossa vida quando nós estudamos a Bíblia e assim nós podemos compreendê-la, certo? Então, as Escrituras, perceba bem, ela tem apenas uma única interpretação. Erra a pessoa que acredita que um versículo, um texto da palavra de Deus pode ter várias interpretações. Infelizmente, nós vivemos numa época em que as pessoas acreditam nisso. Qualquer um que lê a palavra de Deus vai interpretar da sua maneira. Olha só, a Bíblia é verdade absoluta. A Bíblia ela é absoluta naquilo que ela diz. A palavra de Deus não pode ter 2, 3, 4 sentidos, né? Ela não pode ser assim, de uma maneira enigmática. Não, a palavra de Deus é absoluta. O que ela diz é isso. Sim, sim ou não, não. Não tem duas verdades dentro de um versículo na palavra de Deus, não. É somente uma única interpretação. Para que você possa buscar qual que é essa interpretação, é necessário que você, então, se dedique ao estudo da palavra de Deus. Então, como nós podemos estudar a palavra de Deus corretamente? Na live de hoje, eu gostaria de mostrar para você uma ferramenta, uma dica para você estudar a palavra de Deus com uma melhor orientação. Para isso, nós vamos usar o OIA. Você já ouviu falar do OIA? Essa palavrinha, esse OIA, é um acrônimo que nós vamos aprender aqui. Olha só, olha o que o texto está dizendo. Olha não, OIA, né, que seria o OIA do mineiro. Então, olha só, olha o que esse texto está dizendo. O O simboliza para nós a palavra observação. O I simboliza para nós a palavra interpretação. E o A simboliza para nós a palavra aplicação. São essas as ferramentas que você precisa utilizar para entender corretamente a palavra de Deus. Primeiro você precisa observar, depois você vai para a interpretação e por fim você vai para a aplicação. Então, uma ferramenta hermenêutica, como que eu posso melhor estudar a palavra do Senhor. Vamos lá então, por esses 3 pontos. O que eu tenho que fazer na observação, interpretação e, por fim, a aplicação? Primeiro, observação. Para observação, a pergunta é: o que eu vejo quando você está lendo a Bíblia? Você está fazendo a sua leitura anual, você está fazendo a sua devocional, você está lendo um texto? Você precisa fazer essa pergunta: o que eu estou vendo? Você precisa observar muito bem o texto. E a minha pergunta é: você é um bom observador ou você não é um bom observador? Olha só, meus irmãos. Ao ler a Bíblia, nós precisamos e devemos observar até os mínimos detalhes da palavra do Senhor. O que está na Bíblia é importante. Se está dentro das Escrituras, é importante. A gente não pode ficar com aquele argumento: isso aqui é secundário, isso aqui não é importante, isso aqui é apenas uma vírgula no texto, isso aqui é apenas uma palavra que está mais. Não, se está na Bíblia é importante, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não podemos ficar classificando o que é primário, o secundário, o que é mais importante, o que é menos importante. Se está nas Escrituras, tudo é importante. É uma palavra do céu para você. É uma palavra celestial que desceu para nós. E hoje nós temos registrados aqui. Nós precisamos valorizar tudo que está escrito aqui. Então, ao ler a palavra de Deus, você precisa observar. Meus irmãos, como que é essa tarefa de observar? Como que eu posso ser um melhor observador? Olha só, observar implica em algumas atividades. Primeiro, ler. Você precisa ler o texto e ler com atenção. Depois, lê novamente o texto. E depois, lê mais uma vez. Meus irmãos, para a gente ser bom observador, a gente precisa ler o texto corretamente. Infelizmente, às vezes, nós lemos a Bíblia de uma maneira tão corrida,
correndo, tão rápida, que às vezes a gente até lê errado a Bíblia e fica com o pensamento errado. Você já ouviu alguém falar que o dinheiro é a raiz de todo mal? Por quê? Leu muito rápido na Bíblia e não leu direito. A Bíblia nunca diz isso, que o dinheiro é a raiz de todo mal. O que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Olha só a grande diferença do dinheiro ser a raiz de todo mal e do amor ao dinheiro ser a raiz de todo mal. O que Deus está falando é que a ganância é a raiz de todo mal. É a sua dedicação do coração em buscar as riquezas, em buscar as coisas grandiosas. Isso é a raiz de todo mal. Mas quando a pessoa lê mal, não lê direito, não lê corretamente, lê rápido demais, lê pensando em outras coisas, ele não está fazendo um bom trabalho de observação. Quando nós lemos a palavra de Deus, é interessante que a gente procure se dedicar e colocar a nossa atenção nas Escrituras. Eu sei que muitas vezes nós estamos preocupados com isso, preocupados com aquilo, andando ansioso por uma situação, e às vezes nós vamos ler a palavra de Deus, a gente lê 1, 2, 3 páginas, e quando a gente se depara, a gente nem sabe o que leu. Por quê? Os nossos olhos estão passando pelas letras, mas a nossa mente está pensando em uma situação, está pensando em um familiar, está pensando no emprego, está pensando no que eu tenho que fazer amanhã, está pensando no que aconteceu, está pensando naquilo que poderá acontecer. Olha só, ele fica até imaginando possíveis situações. E quando você percebe, você leu 1, 2, 3 páginas e você nem sabe o que leu. E às vezes você tem que voltar de novo para tentar ler novamente. Meus irmãos, para você ser um bom observador e para que a palavra de Deus possa entrar na sua mente, você precisa ler com atenção. É interessante que você leia com atenção, observando cada palavra, observando quem está falando, para quem está falando, como que ele está falando, qual é a situação que está ali acontecendo, qual a cidade que aquela pessoa está. Então é interessante que você leia fazendo perguntas e observando todos os detalhes da palavra de Deus. Por isso que é interessante uma boa leitura. Não fique lendo muito rápido, correndo e lendo o texto com a mente longe, com a mente no mundo da lua. Não, você precisa ler de uma maneira que você esteja realmente ali inserindo a palavra de Deus na sua mentalidade. É interessante também, para você ser um bom observador, você usar ferramentas. Que ferramentas são essas? Por exemplo, um dicionário bíblico. Você faz uso de um dicionário bíblico? É interessante que, ao você ler as Escrituras, ao se deparar com algumas palavras que você não entende ou que você quer entender mais, faça uso de um dicionário bíblico. Por exemplo, você está lendo um versículo e lá fala sobre propiciação. O que é propiciação? O que é propiciatório? Quando você vai para um dicionário bíblico, você vai entender melhor o que é essa palavra propiciação, o que é a palavra propiciatório, o que é a palavra redenção. Apareceu aqui na Bíblia, redentor, o que é isso? Então você vai para um dicionário bíblico, uma ferramenta que vai te ajudar a você compreender melhor as Escrituras. Então você pode fazer uso de um dicionário bíblico. É interessante também que você também possa fazer uso de um manual bíblico. O que é um manual bíblico? E nós temos diversos manuais bíblicos sendo vendidos aí, né? Vários bons livros como manuais bíblicos para nos direcionar. O manual bíblico vai te ajudar a você, por exemplo, entender o contexto do texto que você está lendo. Daí vamos supor que você está lendo o livro de Daniel. O manual bíblico vai te ajudar a entender quem era o Império da Babilônia, quem era Nabucodonosor, qual era a cultura vigente ali, quais eram os deuses que eles adoravam. Isso vai enriquecer o seu entendimento quando você ler as Escrituras. Daí você está lendo, por exemplo, o livro, a carta escrita aos Romanos. O manual bíblico vai te ajudar a entender quem eram os imperadores que Roma teve, o que eles faziam, quais eram as perseguições que eles levantaram contra a igreja, como que era a vida dos imperadores. Você sabia que muitos imperadores eram homossexuais? E nisso você vai entender melhor quando você ler Romanos capítulo 1, onde Paulo bate nessa tecla do homossexualismo. Então, o manual bíblico vai enriquecer o seu entendimento da palavra de Deus. Você vai entender melhor as Escrituras, tendo também um manual bíblico te auxiliando no estudo da palavra do Senhor. Você também pode usar uma outra ferramenta que vai te ajudar a você entender versículos da palavra de Deus. Então você pode procurar comentários bíblicos, e existem diversos comentários também.
Então você pode pegar um que seja de confiança e aquele versículo difícil que você não está entendendo, aquele contexto difícil que você não está entendendo, você pode ir procurar um comentário bíblico. Eu estou lendo aqui sobre dons de língua, né? Será que cessou, não cessou? Vai para um comentário bíblico que ele vai te ajudar a você ter argumentos para entender se cessou ou não cessou o dom de língua. Daí você está estudando lá 1 Coríntios capítulo 11, onde fala do uso do véu. E aí, será que o uso do véu é para os dias de hoje? Será que era algo cultural? Vai para um comentário bíblico e ele também vai te ajudar a entender também essas questões. Então, versículos que são difíceis, você pode fazer uso do comentário bíblico. Agora, uma coisa, orientação, não dependa do comentário bíblico. Você tem um Espírito Santo também na sua vida como seu professor. É interessante que você observe bem para que você mesmo entenda por si só a palavra de Deus. Mas você também pode fazer uso de comentários, fazer uso de ferramentas que vão te ajudar. Na verdade, você deve fazer uso desses materiais para que você tenha uma boa direção nos estudos que você está tendo. É interessante também que você use uma outra ferramenta, por exemplo, um atlas geográfico bíblico. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia e a gente nem sabe onde fica Israel, nem imagina onde fica Israel no mapa. Hoje nós estamos vivendo num período aí onde o cenário mundial, Israel está em guerra. Esse grupo terrorista Hamas está ali atacando Israel a partir de Gaza, e a gente escuta tudo isso, e a Bíblia fala de Gaza, fala ali de Israel, e muitas vezes a gente nem sabe onde fica Israel, onde fica Gaza, qual é a distância de Jerusalém para Gaza, muitas vezes a gente nem sabe, porque não estudamos geografia. O básico de geografia, saber pelo menos as localidades das cidades, muitas vezes a gente nem sabe. Daí a Bíblia diz que Isaías, ele andou de um canto para o outro. Elias saiu lá do Monte Carmelo e foi até lá o monte de Deus no Monte Sinai. E a gente pensa, ele andou talvez daqui para a esquina e nem sabe o tanto de quilômetros que ele andou. E olha lá que na época não existia Uber, não existia 99, não existia um aplicativo para que ele pudesse chamar um carro e andar tudo aquilo. Mas quando você percebe e vê um mapa ali que vai mostrar a distância que Elias percorreu dos Monte Carmelo, fugindo ali de Jezabel, até chegar no Sinai, ele andou muita coisa. Ele percorreu muito trecho, ele andou muito caminho. O pé dele deve ter ficado inchado, sujo, vermelho de terra, porque ele andou muito. Ele deve ter ficado muito cansado. Tanto que o anjo teve que dar pão para ele. Ele tinha que tomar café da manhã para ele fortalecer, porque de fato ele ficou exausto. Quando nós estudamos geografia bíblica, a gente entende muita coisa da palavra de Deus. Mas, infelizmente, por não conhecer a geografia, da Bíblia fala do campo do Armagedon, fala do Megido, a gente nem sabe onde fica, fala que Jonas tentou fugir de Deus e ir para Tarsis. Onde fica essa cidade de Tarsis? Daí você estudando geografia, você vai entender que ele estava tentando fugir para a Espanha. Então ele foi lá, tentou pegar um navio e fugir para a Espanha. A Bíblia fala de localidades, a gente precisa entender. Você precisa ler a Bíblia imaginando o cenário, imaginando a situação, se colocando no local daquela pessoa que está sendo contada a história dele. Então, se ele fugiu para um canto, se ele fugiu para o outro, se ele visitou tal cidade, se coloque ali, imaginando no local dessa pessoa, e você vai começar a entender melhor a palavra de Deus. Então, meus irmãos, faça uso de ferramentas. Olha só, para você ter essas ferramentas, evidentemente vai ter o custo financeiro. E os materiais não são baratos. Então você vai comprar ali um dicionário bíblico, um manual bíblico, um comentário bíblico, um atlas, um guia da Bíblia. Então você vai comprar livros para te auxiliar no estudo da palavra de Deus. Evidentemente vai ter que ter um investimento ali. Se você não tem esse dinheiro para fazer esse investimento, para ter essa mini biblioteca na sua casa, talvez você possa então procurar uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo, ele vai ter todos esses materiais, só que de uma maneira resumida. Então você procura uma boa Bíblia de estudo. Lá vai ter os comentários de alguns versículos da Bíblia, lá vai ter ali alguma introdução sobre o livro que você está lendo, quem é o autor, qual foi a data que foi escrita, qual que era a situação que aquele livro foi escrito. Então ele vai trazer para você algumas informações extras, né? Nessa Bíblia de estudo ali, provavelmente vai ter os mapas também, ou no final da Bíblia, ou no meio da Bíblia, para te auxiliar você também entender, quando você estiver lendo a Bíblia,
como que é essa questão de Jesus sair ali da Galileia e ir para a Judéia? Ele tinha que passar por Samaria. Os samaritanos não estavam deixando Jesus passar por ali. Ele teve que dar a volta. Daí você tendo o mapa, você vai entender como que foi essa dinâmica. Então você, ao invés de comprar vários livros, se você não tem essa condição, daí você pode então comprar uma única Bíblia de estudo que vai te ajudar e te auxiliar no estudo da palavra de Deus. Evidentemente, ela vai ser mais limitada, porque os livros vão trazer mais informações. E para a Bíblia, o conteúdo é um pouco mais limitado, mas você consegue boas Bíblias de estudo. Daí talvez você não saiba, então, mas qual material eu vou comprar? Eu vou buscar na internet? Então aí que eu peço para você falar com o pastor da sua igreja, falar com o professor da escola dominical da sua igreja, alguém aqui tenha uma maior maturidade e já um conhecimento bíblico das escrituras. Ele vai te auxiliar em quais materiais você pode comprar, porque assim como nós temos péssimos professores e bons professores, nós também temos péssimos livros e bons livros. Então ele vai te auxiliar a encontrar livros que sejam bons, livros que sejam ali doutrinários, livros que estejam de acordo com as escrituras, para que você esteja então estudando a palavra de Deus de uma maneira correta. Então, meus irmãos, isso é observação. Muita coisa, mas isso é só a observação, o processo do nosso OIA. Então a gente só está no O. E depois nós vamos então para a interpretação. Olha a interpretação. A interpretação, ela responde à pergunta, o que o texto diz? O que realmente o texto está dizendo? Perceba bem, meus irmãos, quem fez um bom trabalho de observação, ele já ganhou de graça a interpretação. Se você observou bem um texto, o que está escrito ali, quais são as palavras, quais são os verbos, quem está falando, quem está dizendo, por que ele está dizendo aquilo, de graça já vem a interpretação. A interpretação é o que realmente o que o texto está dizendo. Se você fez um bom trabalho de casa, que é a observação, você ganha de graça a interpretação. E lembre disso, a Bíblia só tem uma única interpretação. Eu sei que às vezes nós podemos ficar um pouco com dúvida, o que o texto está querendo dizer. Por exemplo, quando você lê João capítulo 3, lá Jesus Cristo fala para Nicodemos o seguinte, olha, é necessário você nascer da água e do Espírito. Perceba bem, a Bíblia só tem uma única interpretação. O que Jesus quis dizer em nascer da água e do Espírito? Alguns vão querer dizer, nascer da água é ser batizado. Então, isso é nascer da água. Daí outros talvez vão dizer, não, nascer da água significa o primeiro nascimento carnal, porque o bebê estava dentro de um líquido amniótico. Isso é nascer da água, é o primeiro nascimento. O nascer do Espírito, então, seria o segundo nascimento. Olha só, eu não vou entrar nesse assunto aqui agora para não demandar muito tempo, mas você precisa entender, a Bíblia não tem duas interpretações, não tem três interpretações, ela só tem uma única interpretação. A regra de ouro para você compreender as Escrituras essa é a regra de ouro que você tem que gravar na sua Bíblia aí. Compare Escritura com Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando Jesus Cristo fala nascer da água e do Espírito, procure outros versículos da palavra de Deus que vão dar base para explicar o que é água, o que simboliza a água aqui, o que é nascer da água. Daí você vai perceber que nascer da água é nascer da palavra, é a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia, em vários textos, lá em Efésios, capítulo 5, lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, você vai perceber que água é simbolismo para a palavra. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, quando Jesus ele fala lá para Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito, é necessário que você ouça o Evangelho, a palavra de Deus, e assim o Espírito Santo vai entrar na sua vida e você vai ter o novo nascimento. Então, comparando Escritura com Escritura, você terá aí a regra de ouro para você compreender a palavra de Deus. Isso é interpretação. Ela vem de graça se você faz uma boa observação. E para finalizar, aplicação. O nosso OIA é a ferramenta para você estudar melhor a palavra de Deus. Olha a aplicação. Ela então responde à pergunta, o que o texto me ajuda? Tudo bem, eu já observei, eu entendi o que o autor estava querendo dizer, mas o que isso significa para mim? Como isso pode ser aplicado na minha vida? Então, nós temos esse trabalho de aplicação.
Olha, meus irmãos, como nós falamos, a Bíblia ela tem apenas uma única interpretação. Só que aplicações ela tem várias. Você, junto ali, evidentemente, com o Espírito Santo te direcionando, você vai tirar várias aplicações para a nossa vida de um único texto. Então, nós vamos ver aqui um pequeno exemplo. Olha só o que diz lá em João, capítulo 2. E aqui nós veremos um exemplo de aplicação. João capítulo 2, quando eu dou essa aula, eu abro nesse texto e eu peço para os alunos lerem, né? Eles vão ler. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Beleza, só isso. Então, você observou bem o texto, você entendeu o que o texto está querendo dizer, que isso é interpretação. E agora, o que esse versículo tem a ver comigo? O que eu posso tirar de lição para a minha vida? Quando eu jogo isso para os alunos, eles lá vão fazer a boa tarefa e eles trazem muitas aplicações para nossas vidas. Então, alguns vão dizer, olha, assim como o casal convidou Jesus para o casamento, nós devemos também, antes de casar, convidar Jesus para o nosso matrimônio, fazer esse convite de Jesus Cristo para o meu casamento. Senhor Jesus, abençoa o meu casamento e esteja para sempre dentro do meu casamento. Uma bela aplicação, olha só, nós lemos um texto aqui da palavra de Deus e tiramos uma aplicação de ouro para a nossa vida. Assim como esse casal foi casar e convidou Jesus, convide Jesus também para o seu casamento, convide Jesus para o seu relacionamento. É uma aplicação. Uma outra aplicação que a gente pode tirar desse texto também é que não apenas Jesus foi convidado para o casamento, os discípulos de Jesus também foram. Outra aplicação. Vocês já viram aqueles casais que quando se casam somem da igreja, nunca mais aparecem na igreja, parece que tiram férias da igreja? Olha só, isso não deve acontecer, porque esse casal, eles se casaram e eles convidaram também os discípulos, ou seja, nós devemos ter uma vida de igreja, nós devemos levar a nossa família a ter comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Note uma outra aplicação que está sendo tirada do mesmo texto. Então você vai perceber que a aplicação nós temos várias, nós podemos tirar várias boas aplicações da palavra de Deus. Interpretação é só uma, mas aplicações você pode então tirar várias. Para concluir, eu gostaria de trazer uma palavra de alerta. Cuidado, perigo, danger, né? Então, cuidado com o quê? Cuidado com a contaminação na interpretação. O que isso significa, né? Por que eu tenho que tomar cuidado com a contaminação na interpretação? Olha só, será que você não está lendo a sua Bíblia já com preconceito formado em sua mente? Por exemplo, a pessoa que é calvinista, muitas vezes ela já lê a Bíblia com os óculos do calvinismo. E todos os versículos que ela lê, que falam sobre fé, fala sobre eleição, fala sobre predestinação, ela já interpreta rapidamente aos moldes calvinistas. Então, por exemplo, quando ela lê Efésios, capítulo 1, versículo 4, o que é que diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que é um texto que os calvinistas gostam de usar, mas, diga-se de passagem, interpretam de uma maneira errada, tá bom? Nós temos aí uma série de estudos sobre o calvinismo, que a gente fala sobre a tulipa, os 5 pontos do calvinismo, a gente fala aí também sobre a visão errada do calvinismo, então nós temos essa série aí também na plataforma, você pode buscar essa série aí e você vai entender melhor onde que o calvinismo erra, daí você vai entender que ele erra em muita coisa, tá bom? Olha só o que diz Efésios 1,4, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Percebam, o versículo está dizendo isso, né? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A pessoa que está lendo com os óculos do calvinismo, já com essa contaminação na sua interpretação, como que ele vai interpretar esse versículo? O versículo está dizendo que Deus já escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Deus já escolheu algumas pessoas antes da fundação do mundo para habitar o céu, para serem salvas, e deixou as outras, ou escolheu as outras para ir para o inferno. Meus irmãos, lê de novo, o versículo está dizendo isso mesmo? Os calvinistas vão dizer que sim, que está dizendo isso. Mas o versículo está dizendo o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O versículo está falando que Deus escolheu algumas pessoas para irem para o céu e outros para o inferno? O versículo não está dizendo isso. O versículo está dizendo que Deus nos escolheu, nós que somos salvos, para sermos santos e irrepreensíveis. O calvinismo vai dizer que a eleição é para ir para o céu ou para o inferno.
Mas a Bíblia está dizendo que a eleição não é isso, não é a escolha de Deus de uma maneira arbitrária, escolhendo pessoas para o céu e para o inferno. A escolha de Deus é escolhendo pessoas para serem santas e irrepreensíveis. Isso muda totalmente a interpretação calvinista. Então tome muito cuidado para você não ler a Bíblia com uma contaminação já pré-existente na sua mente. Se você, por exemplo, então já tem esse óculos, esse viés calvinista, todo versículo que está escrito eleição, predestinação, fé, você automaticamente já interpreta aos moldes calvinistas. E você tem que tomar cuidado, porque você já está trazendo uma interpretação pré-estabelecida àquilo que o texto não está realmente querendo dizer. Outro exemplo também, se você estiver usando o óculos adventista, todos os versículos para você também vai ter um viés da doutrina adventista. Qual é um exemplo também? Olha só o que diz João, capítulo 11. Você sabe que o adventismo ele também acredita na doutrina do sono da alma, né? Então ele acredita que a pessoa quando morre, ela não vai para o céu diretamente, mas ela vai ficar num estado de dormência. Olha só o que diz João capítulo 11, versículos 12 a 14, dizem assim: Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. A Bíblia, quando ela se refere à morte, ela usa uma figura de linguagem que nós chamamos de eufemismo. O que é eufemismo? É diminuir a potencialidade ou peso de uma palavra para uma outra palavra que seja mais leve. Então, ao invés de eu chegar e falar para você, fulano morreu, então a Bíblia diz, fulano dormiu. Mas a Bíblia não está dizendo que ele dormiu o sono profundo da alma, que a pessoa agora está num estado sem consciência. E ela só vai ter consciência na ressurreição. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está usando uma figura de linguagem. Então, ao invés de falar morreu, ela diz dormiu. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Eu tenho que despertar Lázaro, porque ele dormiu. E os discípulos entenderam. Se dormiu, então ele está tranquilo. Deixa que o despertador acorde ele. Daí Jesus foi claro para eles, né? Jesus tirou a figura de linguagem, eufemismo, e falou diretamente para eles. Não, eu não estou falando do sono normal que a pessoa tem que dorme à noite. Eu estou falando que ele morreu. Lázaro está morto. E Jesus falou direto. Olha só o texto também de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, se você já tem um viés onde acredita no sono da alma, todos os versículos que aparecem aqui, que fala que as pessoas dormem, fulano dormiu, ele já vai interpretar rapidamente que a pessoa está num estado de dormência. Ela nem está no céu, nem está no inferno, ela simplesmente está num estado de dormência sem consciência. E ela só vai voltar a ter consciência na ressurreição, quando Jesus ressuscitar os mortos. Mas isso não é uma doutrina bíblica. A palavra de Deus, evidentemente, refuta isso rapidamente. A palavra de Deus ensina que, imediatamente, quando a pessoa morre, ela já vai para a sua consciência eterna, ou no céu, ou no inferno. E aí nós temos, por exemplo, a história verídica, não é uma parábola, do rico e Lázaro. Então, os dois morreram, um foi para o paraíso e outro estava no Hades em tormento, em chama. Nós temos também Apocalipse, capítulo 6, a partir ali do versículo 8, que as pessoas que morreram na tribulação, João viu elas conscientes, falando ali e orando para Deus debaixo do altar. E elas até reclamaram: Senhor, o Senhor não vai trazer justiça? Quando o Senhor vai trazer justiça? Nós morremos por causa do seu nome lá na terra. Agora nós estamos aqui, olha só, a alma daqueles que haviam sido degolados estavam no céu conversando com Deus. Então não existe o sono da alma. Mas se você tem um viés que já acredita no sono da alma, todos os versículos que falam sobre a pessoa ter dormido, você vai então entender dessa maneira. Então, por isso, cuidado com a contaminação na interpretação. Tente realmente fazer o bom trabalho de casa. Observação, interpretação e depois aplicação.
Tire o viés que já está na sua mente. Se você tem um viés calvinista, você vai ler a Bíblia com esse viés. Se você tem um viés arminiano, você vai ler a Bíblia com esse viés. Você vai entender que a salvação se perde, mas o que a Bíblia realmente ensina? É isso que nós devemos estar, então, procurando. Meus irmãos, a live de hoje foi uma instrução de como você pode estudar a palavra do Senhor. Use essa ferramenta OIA. Observe muito bem o texto, interprete corretamente o texto e aplique o texto para a sua vida e você vai ter esse bom estudo dentro da sua casa. Use ferramentas, fale com pessoas de confiança para te instruir em alguma compra de materiais ou uma Bíblia de estudo. Então, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e os estudos que você vai ter também na sua casa.